Olá, pessoal, boa noite. Obrigado aí, Muratório, pela apresentação. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse evento, né? Fazendo a primeira apresentação, uma responsabilidade grande aqui para a gente aqui, mas é com satisfação que a gente assumiu esse desafio aí e veio aqui compartilhar um pouco, né, do que a gente faz, do que a nossa experiência aí durante as interações em projetos pode vir a contribuir. Eu sei que aqui a gente tem arquitetos, tem profissionais de automação, profissionais de outras áreas também, pessoas que estão interessadas no tema automação residencial, que está ganhando uma proporção muito grande nos últimos anos. Aí o Resídio vem trazendo isso há 10 anos, né, o Muratório? Até vem há muito tempo trazendo isso daí, e aí eu puxo aqui a bandeira da Resídio como instituição, que é sensacional o tanto que eles já se empenharam, e agora o que a gente está colhendo de fruta aí é resultado de um trabalho muito grande que eles tiveram antes aí. Aí tem o Jorge, o Muratório, que desde o início veio aí plantando a semente, e agora a gente está colhendo os frutos aí. Tem uma gratidão enorme por participar da Resídio, uma instituição forte que representa muito bem nosso segmento aqui. E hoje a gente vai falar um pouco mais, como o Muratório já falou, na questão dos projetos luminotécnicos e a interação com a automação. O foco hoje não é técnico, né, em relação ao que tange a questão luminotécnica, mas assim a interação que isso tem com a automação, porque o Muratório falou muito bem aí, a gente tem a questão da iluminação que extrapola o que a gente vê no dia a dia. A gente está falando de saúde, a gente está falando de conforto, a gente está falando de um momento de trabalho, de produtividade, e a iluminação afeta isso diretamente, e a automação pode potencializar isso absurdamente quando a gente tem um projeto bem estruturado, né? Quando a gente tem bastante integração entre os profissionais envolvidos no projeto, aí a gente tem desde a concepção ali até o final que a gente vai ver ali, que é a entrega do projeto em si, onde que tem a sensação do cliente utilizando aquilo e tendo os benefícios ali, que eu acho que é a maior satisfação de quem entrega projetos, né? Ver a pessoa utilizando, satisfeito com aquilo. Mas para a gente chegar à satisfação tem um caminho aí a percorrer, a ser percorrido, né? Então vou aproveitar aqui, vou apresentar um pouco quem vos fala aqui. Sou eu, César Ribeiro, né? Sou sido privilegiado pela família que eu tenho 2 filhos, um casalzinho de gêmeos, esposa sensacional, me apoiando sempre aí. Eu tenho a gratidão de ter nascido atleticano, né? Poxa, eu gosto demais do Galo Mineiro, o Galo doido. Esse ano, se Deus quiser, esse ano a gente vai ser o campeão aí do Campeonato Brasileiro. Tenho um orgulho enorme de ter estudado na Universidade Federal de Ouro Preto, né, na Escola de Minas, e ter morado em República Federal lá. Quem viveu, conhece um pouco da história de República, sabe o quanto que é importante isso para a gente. E hoje eu estou atuando, né, no segmento de eficiência energética e na parte de automação residencial. Poxa, venho conversando há anos com o Muratório, aí, trocando experiências, e aí, assim, a gente chegou num momento hoje que eu vejo que, como eu já falei, colhendo os frutos aí de uma semente que eles plantaram lá no passado, né? E como formação, sou engenheiro de controle de automação, né? Me especializei na parte de gerenciamento de projetos, de negócio, e fiz algumas certificações, e eu vejo que o aprendizado é uma coisa que tem que ser contínua, né? Vamos entrar um pouco aí no que a gente vai, no tema de hoje aí. Algumas definições que peguei aqui sobre luminotécnica, né, que é o estudo, né, da aplicação artificial, tanto em espaços interiores como exteriores, e aí a gente abre isso quando a gente fala em aplicação, né, poxa, aplicação é para trabalho, é para ter um momento de descanso, é para ter um momento de produtividade, é um momento para relaxar, enfim, a gente abre um leque absurdo com a luminotécnica. O controle, que por definição, né, é o domínio, o poder de fiscalizar ou administrar determinada coisa. E automação, que eu vejo que abrange um pouco, né, esse viés de controle. Uma definição que eu achei interessante, né, é a questão do que é um funcionamento de uma máquina ou grupo de máquinas que, sob o controle, então, assim, a gente vê o controle dentro da automação de um programa único, a gente consegue efetuar, com mínima ou nenhuma necessidade de intervenção humana, uma série de operações. Isso aí, gente, quando a gente junta todos esses conceitos, a gente vê um potencial, embora tenha uma definição bem técnica, um potencial absurdo. Então, quando a pessoa vai fazer um projeto luminotécnico e aí busca uma abordagem com controle e automação,
a gente consegue agregar muito valor no que a gente está entregando, porque a gente consegue dar versatilidade ao projeto, a gente vai ver um pouco falar, tem a acessibilidade, a gente consegue entregar também, enfim, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas o que tem que ficar aqui claro é a questão de agregar valor. Porque no final, quando a gente está falando em entregar um projeto, a gente está falando de um valor que a gente está entregando a alguém. Né? Aí está atrelado à satisfação de alguém que vai fazer o uso daquilo. Então, a gente está falando de valor na veia. E para a gente gerar valor, tem uma série de conhecimento que vai embasar isso daí, né? Mas aí, quando a gente fala, né, sobre a necessidade de um bom projeto luminotécnico, sobre automação, o que geralmente a gente escuta, né? Principalmente no canteiro de obras, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em projeto, ó, tem que ter um projeto aí, tem que ter, vamos estudar direito o que melhor fazer. E aí é o que eu vejo muito, né? Algumas frases que a gente escuta, não precisa, a gente vai fazendo, nossa, essa daqui dói demais, porque a gente vai ver também um pouco na frente ali, porque quem é da área de projetos, quem é da área de projetos, sabe a importância de um planejamento bem feito, né? A importância de um projeto bem feito para minimizar até custo, minimizar retrabalho, enfim, tem uma série de benefícios que a gente atrela a isso, e a gente acaba escutando, não precisa, a gente vai fazendo, né? Por quê? A pessoa às vezes não vê o valor agregado daquilo, então por isso que eu vou bater nessa tecla de valor, tá? A gente tem que mostrar o valor de ter um projeto bem estruturado, e ter uma base de conhecimento enorme ali, que vai depender de acordo com a necessidade do cliente, que vai utilizar as ferramentas que a gente tem para entregar uma solução. Tem gente que acha que não faz muita diferença. Aí, quando a gente vai colocar, vai incrementando, né, um tipo de iluminação mais sofisticado em um lugar, por causa de um determinado propósito, então uma determinada automação, aí já começa a falar, não, isso é caro, isso é supérfluo. A escuta também, a automação deixa a gente preguiçoso, né? Hoje a gente, por voz, a gente faz tudo, nem precisa levantar mais. Mas a gente tem que ver outros fatores que estão envolvidos em relação a isso. E tem também gente que acha que é apenas questão de luxo, né? Então, assim, a gente tem que, como profissional, desconstruir isso e mostrar o valor que tem um projeto bem feito, o valor que tem uma iluminação bem feita, o valor que tem agregar uma automação a um projeto, tá? E aí uma definição que eu montei aqui, que vejo que funciona muito bem nisso que eu estou falando, é o seguinte, uma questão de um projeto luminotécnico automatizado, ele tem correlação com o uso da tecnologia para melhorar a experiência de vida das pessoas de acordo com as suas necessidades e valores. Então, olha só, gente, a gente está falando ali, na primeira coisa básica em um projeto, vai entender a necessidade do cliente. Ali que a gente vê, poxa, eu quero um espaço para ver um cinema, ter uma iluminação focada nisso. Poxa, tem uma iluminação própria para isso. Não, eu quero um espaço zen, que eu gosto de um período ali para meditar, e no mesmo espaço eu gosto de trabalhar. Então, você consegue flexibilizar os projetos de automação com a iluminação, que você consegue atender essa pessoa, que ela tenha praticidade no dia a dia dela, tenha produtividade, enfim. Então, alguns pontos que a gente tem que focar: necessidade das pessoas e valores dessas pessoas, o que ela percebe como valor. E aí a gente constrói, né, toda essa abordagem nossa aí. Mas vamos lá, na prática, como que o controle e automação pode interagir com o projeto luminotécnico? Como que isso acontece na prática, né? E aí eu vejo aqui que é um resumo de tudo que a gente vai falar aqui, um conceito que vem até de software, de desenvolvimento de software, que é a questão do back-end e o front-end. O front-end é ali, né, a sensação, é o valor percebido ali pelo cliente, né? Na linguagem de software, é o software ali, o que você vê do software ali funcionando. Mas vamos abstrair a questão do software, vamos colocar na automação ali e na iluminação. O que o cliente vê? Apertar um botão, então dar um comando de voz, uma iluminação funcionar, aquilo dali fazer sentido para ele no dia a dia, ele vai colocar uma música, vai relaxar, chegar do trabalho, uma luz ilumina, já prepara alguma coisa para ele de forma automatizada, sem contato nenhum. Lembra da definição, né? Com ou sem necessidade de acionamento humano. A gente pode ter sensores que substituem, pode ter programação de horário de funcionamento. Eu vi uma frase até num blog do blog da Alreside aqui, no lá 360, que é luz certa na quantidade certa. Isso aí é sensacional. Isso aí assim, é uma definição muito boa do que a automação pode fazer. Ter uma luz certa na quantidade certa para a ocasião certa. Eu complemento assim, né? Por quê? A base de tudo, gente, no back-end, é o que o cliente não vê ali, quando vê tudo funcionando, apertou funcionando, mas teve uma série de etapas antes.
E qual que é a base de tudo? Um projeto bem feito. Que aí o projetista, o luminotécnico, nem estou falando de automação nesse momento, não. Quando eu falo projeto luminotécnico, o cara vai ver, a pessoa vai ver o profissional, arquitetura, né? É direito, né? Ou a volumetria, aplicação, é um local de trabalho, é um local para cozinhar, tem as normas técnicas, né, que definem ali a questão de iluminância para cada ambiente. Isso aí, a gente, como falei, a gente não vai entrar muito no técnico disso, mas tem esses fatores que são considerados. Iluminância, que eu acabei de falar aqui, questão de ofuscamento, às vezes excesso de luz ali, dependendo do que for, atrapalha. Índice de reprodução de cor, temperatura, eficiência energética, que é um tema que está, poxa, muito em alta nesse momento, diante de todo o contexto que a gente tem aí. Ainda bem que a gente está vendo, não, ainda bem não o momento, né, mas ainda bem que a gente viu, atinou que a gente precisa fazer alguma coisa, melhorar a eficiência energética nossa. A gente perde muito dinheiro no Brasil e no mundo com processos ineficientes. E a base de tudo é o quê? Projeto, uma base de conhecimento muito sólida. Então, quando a gente escuta aquilo lá, poxa, não precisa, a gente vai fazendo. Poxa, tem tanto histórico, tanto estudo, uma base ali para a gente fazer uma entrega de sucesso, que o projeto é fundamental. E aí, nesse momento, eu vejo que é muito interessante, desde o início ali, que fez a concepção do que é o projeto luminotécnico, aproximar de profissionais de automação, instituições, fabricantes, conhecer o que tem que possa vir a complementar o seu projeto luminotécnico, que às vezes com uma tecnologia você pode trazer uma flexibilização muito grande para o seu projeto, ou então trazer uma sofisticação muito interessante que vai agregar valor. Lembra que a gente vai falar, ó, agregar valor para o seu projeto. Então, você já faz uma coisa que é muito bacana, que um projeto luminotécnico bem feito é sensacional. Quando você coloca isso na automação, nossa mãe, isso aí vira ouro, né? E aí, não adianta nada você ter um projeto muito bem feito, que aí você vai e usa produtos que não são tão bons assim. Poxa, não vai ter um índice de reprodução adequado, você vai dar o comando de automação, tem um alto índice de falhas, enfim, escolher muito bem os seus produtos que vocês vão trabalhar. Assim como os produtos, adianta ter o melhor produto do mundo se você não tem um cabeamento bem feito, bem executado, um projeto bem dimensionado ali, uma execução bem feita, uma instalação bem feita, com tubulação, passando tudo certinho, respeitando as normas, nada daquele conduíte cheio de cabos ali que não vai dar para passar numa futura necessidade de expansão, alguma coisa assim, ou enfim, até cabos de má qualidade, a gente vê muito isso, terminais de má qualidade. Isso compromete tudo um projeto muito bem feito. Às vezes a pessoa faz um lindo projeto ali, e o pessoal nunca mais chama ele para vir de volta participar, né, da execução, para saber como é que foi tudo ali. Então, assim, eu vejo que a gente perde muita oportunidade. E aí sim, quando a gente tem um conceito de smart home, então um projeto de luminotécnico entregue, que é aquilo que o cliente vai sentir, aí sim, tendo tudo isso atendido, né, feito de uma forma, buscando a excelência, aí sim a gente tem uma satisfação do cliente, né, ele fica, poxa, apaixonado pelo que vê, a satisfação é muito interessante quando você entrega alguma coisa. Uma etapa que a gente faz questão de fazer é a entrega ali, ver para a pessoa testar e sentir ali. Você vê aquele brilho no olhar ali, é sensacional quando aciona uma cena ali e vê funcionando, é bem legal. Então é isso, em resumo, o sucesso da entrega é medido pelo grau de atendimento às necessidades de um cliente em toda a jornada construtiva, né? E principalmente pela experiência positiva no uso da solução. Ele vai falar bem do que ele está utilizando, mas se você construiu todo o processo envolvendo, principalmente o termo aqui, gente, é compatibilização, a gente que é de profissionais aí, a gente vê muito acontecendo, o projeto elétrico não conversa com o projeto luminotécnico, que não conversa com com o que foi executado, e aí na hora que a gente vai chegar para colocar automação, foi, nossa, mas o que foi feito aqui, né? Então, assim, vamos compatibilizar, chamar, tirar dúvida, conversar, eu acho que é aí que a gente agrega valor. Como profissionais, a gente vai adquirindo mais conhecimento, tá? E como entrega final, a gente consegue ganhar muito mais valor. E aí, em que momento que a automação entra? E diante disso aí tudo, tá? Eu falo o seguinte, quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Por quê? Tem até um gráfico aqui que eu acho muito interessante, mais focado na parte de obras, né, de construção civil ali, mas que ele mapeia, né, as oportunidades que a gente tem ali de, poxa, eu trouxe um projeto luminotécnico, vem alguma ideia de incrementar um sensor ali, você consegue fazer uma compatibilização no papel, o custo é muito baixo, né? Quando a gente está no início aqui do projeto, o custo é muito baixo. Porém, à medida que a obra vai avançando, talvez seja necessário de intervenção. Por que eu falo talvez seja necessária
fazer intervenção. Porque hoje a gente sabe que a tecnologia está evoluindo muito, a gente tem muita automação sem fio, que dá uma flexibilidade muito grande, né? Mas às vezes você tem que aprofundar uma caixinha ali, uma caixinha 4x4, 4x2, enfim, tem que fazer uma dupla profundidade para caber os módulos. Se não tiver gesso, às vezes dificulta, se você não tiver espaço, enfim. Minimamente você vai ter, às vezes, uma intervenção, tem que puxar um neutro para algum lugar, enfim. Quanto antes você mapear uma oportunidade de compatibilização, ou seja, quanto antes, quanto mais perto da etapa de projeto, né, de papel ali, for definido o que vai ser, você ganha uma velocidade de execução, você minimiza custos na obra, enfim, tem um mundo de oportunidades aí. Então, assim, quanto que entra, quanto antes melhor, vamos conversar, gente, vamos interagir profissionais aí, até o cliente mesmo, viu uma coisa, poxa, chama, às vezes não estava pensando em automação no início, mas deixa a casa preparada para receber a automação no futuro. A gente vê muito disso, tá, gente? Poxa, a gente dá a consultoria antes da pessoa, enfim, e definir se vai fazer automação ou não, porque sabe que tem um valor ali, um incremento financeiro às vezes, e não é o momento da pessoa, mas deixa a casa pronta, tubulação, infraestrutura muito baixa perante o benefício que você vai ter. Tem um exemplo aí da nossa forma de trabalho, a gente divide em 4 etapas, tá? Só um exemplo aí para ver como é que pode fazer um diagnóstico. Então, primeira coisa, antes de olhar para o projeto, a gente faz diagnóstico, entende o que o cliente quer, né, para ir fazer umas medições ou não, entender o que é a necessidade, o valor, o que ele quer, e aí, a partir daí, vai para o projeto. Então, se já tiver o projeto, a gente tenta sentar com os profissionais, discutir a melhor forma de atender as expectativas do cliente, que às vezes ele vai ter uma coisa que, tecnicamente, a gente consegue fazer exatamente do que ele quer, mas a gente tem alternativas ali. Quando eu falo tecnicamente não consegue fazer, eu, particularmente, não peguei uma demanda dessa, porque a tecnologia hoje, a gente pesquisar, a gente vê muita solução, gente. A gente vai ter a apresentação de fornecedores aqui, poxa, a gente vai ver, tá muito rápido a evolução dos produtos aí. Que bom que está assim, né? E que bom que está assim. A gente tem a parte de implementação, uma vez que discutiu o projeto, a gente entra, torna realidade o sonho da pessoa, coloca, configura, testa, valida tudo em conjunto ali com os profissionais, para depois chamar o cliente, olha só, tudo que a gente conversou e tudo. Lógico assim, o cliente está fazendo parte de todas as etapas, né? Mas a conclusão, a gente faz questão de fazer um evento, porque é onde que ele vai ter a sensação ali do que foi entregue, do que foi dimensionado para aquele projeto, tá? Mas, ok, a gente falou tudo assim, mas quais são as possibilidades de automação, né? A gente só falou por alto, assim, de conta que em que momento que entra, o quanto antes melhor, o porquê, né? Porque a gente tem muita oportunidade de ganho ali na geração de valor da proposta, mas assim, o que a gente pode fazer com a automação quando a gente fala de iluminação? Eu falo que as possibilidades são infinitas. Por quê? Justamente o que eu venho falando, tem muita tecnologia, poxa, dependendo da criatividade, né? Depende da necessidade do cliente, dependendo do conhecimento, do grau de conhecimento da solução, tanto do profissional de luminotécnica, quanto do cliente. Às vezes o cliente chega com uma novidade que a gente não sabe, aí a gente corre atrás, aprende, isso acontece muito também. Às vezes viaja, vai para fora, para o exterior, traz uma novidade que às vezes a gente não conhece aqui. Então, assim, é interessante isso aí, até o cliente participar, né, da etapa construtiva é bacana nesse sentido. E a criatividade, né? Às vezes a gente tem uma criatividade que fala, poxa, isso aí ficaria legal, fica bem bacana ali para a gente fazer a entrega do projeto. E agora uma visão um pouco mais técnica, tá? De automação. Eu vim falando tudo aí a respeito de interação, mas na parte mais de processos, vamos dizer assim, uma visão um pouco mais técnica, tá? Em uma forma assim bem superficial, a gente hoje tem soluções cabeadas, que eu falei, as soluções cabeadas requerem uma infraestrutura prévia, né? Então, o projeto, quanto antes aí entrar, se for optar por cabeado, quanto antes, né? A gente entrar no projeto e fazer o projeto junto, menor é a necessidade de intervenção, né? De fazer uma quebra ou eventual reajuste ali do projeto. Tem tecnologia sem fio que dá aí uma maior flexibilidade e eu vejo fortemente a automação caminhando para cada vez mais tender a soluções sem fio. Lógico que a gente não elimina a necessidade de cabeada ainda, mas a gente vê muito evoluindo. Aí a gente tem as soluções Wi-Fi, né, que são soluções mais simples. Aí a gente vê o Z-Wave, Zigbee, aí o novo padrão aí que eu vejo que tem muito o que falar ainda. Eu creio que vai ser abordado ainda com mais detalhe, que é a Matter, que vai fazendo, pô, a gente está falando de gigantes aí, Google, está falando de Amazon, um monte de gente que está junto aí em fazer uma unificação aí de protocolo aí para fazer uma coisa que
que tenha mais integrações, né? Soluções de diferentes marcas conversando, isso aí vai ser sensacional. E a gente tem protocolos proprietários também, alguns fabricantes, até nacionais, têm protocolos proprietários. E a gente tem basicamente dois tipos de processamento. Um local, que requer uma central de automação, e aí pode ser tanto a solução sem fio quanto a cabeada, ela tem tecnologias que usam processamento local, ou seja, você vai precisar de um gateway ali, de uma central de automação, e tem a solução, principalmente a Wi-Fi, que o processamento é a nuvem, você não precisa de ter uma central de automação em casa. O processamento ocorre na nuvem. De forma bem resumida, são os tipos macro de soluções que a gente tem, um pouco de que são de protocolos que a gente tem aí, os protocolos sem fio, né? E como que é o processamento? Uma tecnologia você precisa de central de automação, a outra não. E aí isso daí tem uma série, é um fórum específico até, de vantagens e desvantagens, que é de acordo com a necessidade do projeto. Então, por que é necessário entender o projeto? Justamente para definir qual a melhor tecnologia a ser utilizada. Tá? E aí, quais são as formas de acionamento? Aí a gente tem várias formas de acionamento, tá? Eu chamei aqui algumas aqui de acionamento físico, é um interruptor que a gente conhece normalmente ali, a gente tem interruptor touch, tem os keypads que a gente usa também, hoje a gente tem a mescla, né? A gente tem solução que você tem o touch ali, que te dá uma flexibilidade muito interessante de você visualizar a casa toda, e também tem um interruptor físico ali para disparar cenas e tudo. Tem essas soluções, hoje a gente está vendo que você tem um acionamento físico, você coloca a mão ali para fazer algum acionamento. Tem sensores, né, que fazem diagnóstico ou por gesto, ou por sensor de presença, né, sensor de movimento e presença que são diferentes. Um reconhece e tem a presença de uma pessoa ali no ambiente. Isso para eficiência energética é sensacional em sala de reuniões, por exemplo. A partir do momento que não detecta a presença de uma pessoa ali, apaga as luzes. Isso aí entra até em selo de eficiência energética, em construções de construções com eficiência energética, né? Sensores de porta e janela, sensor de fumaça, você pode mudar a iluminação de acordo com o que detectar, sensor de inundação. A gente tem um tipo de acionamento também por voz, que é, poxa, mais conhecido aí na nossa... Aqui no Brasil, popularizou muito a Alexa, né, que é a linha Echo da Amazon, que tem, poxa, um monte de funcionalidades aí, bem legal na integração com a automação, você controlar por voz, e os dispositivos móveis, que acaba hoje, eu particularmente, no que eu estou vendo aqui, as pessoas nem estão, dado a evolução da voz, aí, nem está usando mais o aplicativo muito, tá? É mais acionamento físico, sensores e voz. O aplicativo, a pessoa até entrar no aplicativo ali, só se ela estiver fora de casa mesmo, quiser ver fazer uma gestão, não que não utiliza para outras opções, mas em casa acaba utilizando o físico e o voz. Eu falo por experiência própria aqui. E vamos na prática mesmo, algumas possibilidades, né, de automação. A mais difundida aí, que a gente mais vê, é o liga e desliga. Seja por, que a gente falou daqueles, qualquer um desses acionamentos aqui atrás, né? Seja por físico, sensores, dispositivos móveis ou voz, você fazer ligar ou desligar uma iluminação, tá? Esse é um principal comando que a gente chama comando on-off, ligar ou desligar a lâmpada. Simplesmente isso aí para uma central de automação. Então, esse é um primeiro comando que você tem de possibilidade. O segundo é quando você tem a dimerização e você controla o grau de intensidade da luz. E aí, de acordo com a necessidade, você pode ter um nível de iluminação ali, pode explorar isso em eficiência energética. Por exemplo, você tem uma cena em que você levanta de... Alô? Opa. Desculpa, pessoal. Controlar a intensidade da iluminação, onde que a gente pode fazer aí, né, o grau de intensidade da luz. Então, por exemplo, estou de madrugada, acordar para não ter aquela luz muito forte no corredor da área de circulação íntima, programa para ter um sensor que capta que tem a presença, ela liga ali em 10%, que é o suficiente para você ver onde você está pisando, você economiza energia e não vem aquela luz forte no olho de primeira. Então, assim, você consegue fazer uma rampa ali de iluminação, ou, enfim, você quer ter um ambiente que no momento fica mais escuro e outra hora fica mais claro, enfim, você consegue isso com automação. A gente tinha os potenciômetros antes, né? Hoje você tem a voz, você faz iluminação 100%, iluminação 50%, ou então pelo aplicativo mesmo, dispara uma cena, a gente vai falar na frente aí um pouco também. E uma outra funcionalidade muito interessante é a possibilidade de você controlar cores da iluminação. Isso aí, a gente vê vários vídeos aí, né, de possibilidades com a iluminação LED, colorida, e eu vejo que aí está uma versatilidade muito grande quando a gente fala de automação, casando com projetos luminotécnicos. Você em um ambiente, a gente
eu vejo até uma pesquisa que a gente fez, quando a gente está falando plano de negócio da empresa, que em São Paulo, especificamente, está tendo uma procura muito grande, né, de grandes empresários em apartamentos pequenos, né, compactos, mas com alto grau de tecnologia. E aí, um espaço pequeno, no mesmo espaço, você pode ter uma iluminação forte de trabalho ali, e você, às vezes, pode ter um espaço ali para você ter um momento de leitura, uma iluminação mais focalizada ali, ou então um momento para você fazer uma meditação, a iluminação fica azul, sei lá, ou então você quer dar uma festa, enfim. No mesmo espaço, quando você tem uma fita LED ali colorida ali, bem dimensionada, você consegue uma versatilidade muito grande, e quando a gente fala em cenas, né, que é um termo que a gente vai tocar, isso daí é sensacional. E tem também, gente, olhando a questão de eu estar aqui controlar a abertura de cortinas, a gente entra um pouquinho na questão de iluminação natural, tá? Mas que faz total sentido também, principalmente quando a gente fala aí na questão de eficiência energética. A gente fala abertura de cortinas aqui, mas pode ser uma persiana, pode ser um sistema, né, de iluminação ali, veneziana, enfim, vamos dizer que controlar, por exemplo, um teto retrátil, enfim, tem N possibilidades aqui. Quando a gente fala abertura de cortinas, vamos pensar assim, qualquer mecanismo que possa bloquear ou abrir, né, a iluminação natural ali. Então, a gente pode fazer isso e programar de acordo, por exemplo, com horários de dia, condições climáticas. Pô, está chovendo, eu vou deixar o meu teto fechado, mas quando está com sol forte ali, eu quero ter uma luz para ter um ambiente ensolarado, eu peço para abrir ali, seja por comando de voz ou então uma programação, enfim, a gente consegue fazer isso com base de sensores que vão entender o que está acontecendo e a casa começa a tomar algumas decisões, ou então a pessoa mesmo tem a decisão ali de tornar um ambiente com maior aproveitamento de luz natural. Isso é muito bacana por questão de saúde, que eu creio que vão falar também, quanto mais a gente aproveitar a iluminação natural, melhor em questão de saúde, lógico, né? Uma iluminação natural controlada, né? De acordo com a necessidade e aplicação. Lembra sempre disso. Tudo depende da aplicação que a gente vai ter quando a gente fala de iluminação. Imagina, você vai ver um filme ali, alguma coisa, o sol batendo com tudo na sua cara ali, poxa, eu estou com um ambiente saudável aqui, porque está batendo luz, mas o que você quer ver que é um filme ali, você não consegue, né? Porque tem toda a questão de ofuscamento, enfim. Tem esse ponto também a ser explorado. E em questão de monitoramento de consumo também de energia, a gente pode ter, tá? Então, a gente pode incrementar isso para saber quanto que a gente está gastando com iluminação, quanto a gente está gastando com ar-condicionado, enfim, a gente consegue ter isso dentro da automação também. Voltando aqui, tem a questão de ter, né, a visibilidade por aplicativos de toda a sua casa. Então, você tem a possibilidade de você ver o que está acontecendo em questão de temperatura do ambiente, enfim, os dispositivos estão ligados, desligados, os cômodos que tem a casa para você fazer ali, se você está em modo de viagem, se você quer deixar a casa simulando que tem a presença de uma pessoa ali, ligando e desligando em alguns momentos, enfim, se você está em horário normal de funcionamento. Tem possibilidade também de configurar com automação cenas de eficiência energética, a gente fala, né? Por exemplo, a pessoa acende uma luz em um momento que não precisa acender aquela luz, mas acaba esquecendo. Então, o aplicativo manda, né? A central de automação manda uma mensagem do tipo push no seu celular e você vê ali e, poxa, tá de dia, precisa aquela luz ligada? Não, então você toma a decisão ali de continuar ou não com a iluminação ligada ali. E aí é onde que eu vejo, assim, onde que a automação potencializa em muito um cenário de um projeto luminotécnico. Quando a gente mescla o controle on-off, iluminação colorida, com abertura de persianas ali, de cortinas, dimerização, enfim. Quando a gente fala com um comando, né, a definição de cena, né, que quando a gente tem um comando e aí a gente faz vários acionamentos. Eu vi um projeto recentemente aqui, de uma casa que eu estou fazendo ali, que houve uma mudança no projeto luminotécnico, e eu achei sensacional a mudança que foi feita, ela agregou muito valor para a residência. Ele fez uma iluminação, a gente estava trabalhando com dimerização, né, no ambiente, e por questão de sofisticação, o projetista manteve uma iluminação focada no living ali, e depois ele fez uma iluminação de passagem, que aí não precisava mais da dimerização. E isso para cenas, e outra iluminação de decoração, né, para você potencializar alguns pontos ali de obras de arte, de quadros e tudo.
E ficou muito legal, porque agora a gente consegue fazer com um comando de voz, por exemplo, cena, caminho de luz, por exemplo, aí liga o caminho de luz até chegar na suíte principal. A gente pode fazer a cena, sei lá, vamos ver TV, aí deixa a iluminação focada só no que a gente vai utilizar na TV. Ligar a iluminação decorativa, poxa, desliga o que tiver ligado ali, que está ofuscando a priorização das obras ali, e deixa a iluminação decorativa ligada, enfim, potencializou muito. Então, por isso que eu falo, poxa, olha que legal, tinha já um profissional antes mais focado em elétrica ali, fez um projeto que daria para a gente atender, mas depois entrou um projetista luminotécnico aí, em época de projeto ainda, fez, incrementou, agregou valor ali, ficou muito bacana, e a gente conseguiu discutir possibilidade de incrementar a automação e fazer mais cenas sofisticadas naquele ambiente. Então, é o seguinte, a automação pode potencializar muito o projeto luminotécnico, trazendo praticidade, conforto, sofisticação, segurança, acessibilidade e eficiência energética. Poxa, mas tudo isso, vou entrar um pouquinho em detalhe aqui, tá? Porque é o seguinte, a partir do momento que a gente conhece, poxa, ligar on-off e tudo, lembra que eu falei lá atrás, depende da criatividade, né? Então, assim, entenda a necessidade. Poxa, eu quero um ambiente aqui que vai ser um ambiente em que eu quero mais praticidade. Poxa, eu estou numa cozinha, eu quero poder acender as luzes de forma mais rápida. Poxa, vamos deixar um assistente virtual ali, perto da cozinha, bem posicionado, em um lugar que não vai pegar gordura nem nada ali, que ele possa dar o comando, sei lá, ligar a luz, disparar a cena jantar, botar uma música, enfim, conseguir controlar a casa, até mesmo autorizar a entrada de alguma pessoa. Então, você tem uma praticidade, versatilidade, foi aquilo que eu falei. Por exemplo, uma mesa de jantar, uma coisa que eu gosto muito de fazer junto com os pendentes ali de iluminação, às vezes, fazer um contorno de fita LED RGB. Poxa, mas para que isso? Sei lá, você consegue pegar uma iluminação, fazer uma cena romântica, aí você bota uma iluminação mais legal ali, fazer uma cena romântica. Você consegue programar para imitar uma lareira, por exemplo. Se você tiver uma lareira ali perto da mesa, você consegue colocar isso. Então, assim, você consegue dar uma versatilidade. Você quer fazer um momento que a iluminação tem que estar clara na mesa ali, você consegue. Então, assim, você dá uma versatilidade muito grande para o seu projeto luminotécnico. Valorização do imóvel também, né? E aí, quando a gente fala de sofisticação, né, poxa, que ambiente bem legal aqui, né? Você tem a iluminação, né, de uma sala de TV, por exemplo, de uma sala de cinema, um home cinema. Então, você pode brincar com a sofisticação ali em questão de você colocar lâmpadas sincronizadas com microfone ou não, uma iluminação mais direcionada só para assistir a televisão e potencializar a claridade, não afetar a projeção da tela ali. A gente pode falar de segurança também. Essa mesma lâmpada que a gente pode usar aqui para imitar uma lareira, uma cena romântica, a gente pode programar que se algum momento entrar alguém no momento indevido na casa, ou seja, você está em viagem, modo viagem, alguma coisa, essa iluminação ela simula a luz de polícia, fica piscando ali, gera um desconforto para quem está entrando na casa por uma situação adversa, já te manda um alarme pelo celular, enfim, conecta alguma central de monitoramento. Então, assim, você traz uma versatilidade muito grande para o seu projeto, casando isso com segurança, né? A gente pode falar de acessibilidade, gente. Olha só que bacana a gente fala aí, quando a gente traz automação, projeto luminotécnico, imagina você ter uma casa grande, às vezes ali que precisa de locomover, e você tem vários acionamentos, antes você tinha que direcionar até o interruptor, hoje você pode fazer com um tablet, com um dispositivo móvel, principalmente, né, por voz. Então, assim, dá muita independência para a pessoa ali, que às vezes tem alguma dificuldade de locomoção por algum motivo, né? Seja por um acidente, enfim, tem várias ocasiões aí que a gente pode explorar. E a questão da eficiência energética, a gente fala luz certa na hora certa, aquela frase ali, a gente pode falar isso para eficiência energética, como eu dei o exemplo ali, pô, liga uma luz quando a iluminação natural é o suficiente, faz sentido ligar? Não, às vezes faz por uma ocasião muito específica, mas em 99% dos casos, não. Então, a luz tem mecanismo de desligar sozinho ou mandar a mensagem ali para alguém para que possa desligar a luz. Você pode medir o monitoramento de consumo, saber se o filho está consumindo muita energia à noite, se está dormindo com a luz acesa. Você consegue chegar nesse grau ali e reduzir custos até. Questão de eficiência energética, você consegue reduzir custos. Lógico que a iluminação, se for colocar num projeto, numa casa como toda, não é o vilão, vamos dizer assim, da história. A gente sabe que o vilão ali são os ar-condicionado, sistemas de aquecimento, aí seja no chuveiro ou boiler, enfim.
mas a questão da automação pode potencializar em muito a eficiência energética em um projeto. É isso, gente. Falando aí em resumo, tá? Tudo que a gente falou. Primeiro ponto, entender a necessidade do cliente. Para que ele quer usar aquele espaço? Diante disso, você vai fazer uma série de programação de projeto ali, de cálculos, do que você vai precisar para atender a necessidade do seu cliente. Capacite, né? Busque soluções. Quem está aqui nesse evento aqui está cumprindo esse objetivo, quer buscar conhecimento. Poxa, o que você não sabe, procura algum parceiro que saiba ali, vai trocando ideia, fortaleça o network nisso daí, para que você tenha mais ferramentas no seu dia a dia ali de trabalho, ou se até mesmo você está na sua casa querendo colocar uma automação, converse com profissionais da área, busque informação, que às vezes ali tem uma coisa que você mesmo pode fazer. A gente tem, sim, muitas linhas que, da linha do it yourself, você mesmo pode fazer. Mas quando a gente fala de projetos com maior porte, faz sentido total ter o papel do integrador ali, de um profissional por trás, até porque tem uma garantia de um serviço, tem um domínio de tecnologias que estão por trás ali. E, lógico, buscar profissional dedicado, né? Então, você também tem que ser um profissional dedicado. Então, dentro disso está o quê? Poxa, cumprir o que se promete ali, estudar, ter uma visão sistêmica do projeto, entender o que está acontecendo ali. Às vezes tem uma coisa que não tem nada a ver com automação, às vezes você passa no projeto, vê ali uma tomada e fala, poxa, isso aí está fora do padrão. Entenda, às vezes a pessoa quer uma tomada baixa ali, um interruptor, acionamento baixo, mas o padrão geralmente ali é 1,20, 1,30. Isso é importante, aí troca, ó, está um pouco fora do padrão, isso aí talvez ergonomia não seja interessante, conversa, entenda. Às vezes o cliente quer daquele jeito, mesmo que esteja fora do norma, enfim. Tem uma visão não só focada ali no que você se propôs a fazer, lógico, cumpra o que você propôs a fazer, mas veja outras oportunidades. Em questão de parceiros, né? Quando eu fico feliz demais quando eu, às vezes, tenho uma demanda e preciso de alguém ali para suprir, para me ajudar, e quando eu vou ver, a pessoa é boa demais ali, poxa, tem que cativar, tem que buscar parcerias, porque isso aí faz a gente crescer e ajuda as outras pessoas a crescerem também, e principalmente faz com que a gente entregue coisa com qualidade, a gente consegue ter uma maior leque, né, de soluções ali. Importantíssimo, gente. Faça compatibilização. Pega o projeto arquitetônico, pega o projeto Luminotec, pega o projeto elétrico, enfim, poxa, está conversando uma coisa com a outra. Vai no campo medir. Hoje mesmo, fui medir uma questão, um dimensionamento de sonorização. No projeto a gente tinha colocado uma distância. Quando fui a campo, a distância, uma coisa que era 15 metros, na verdade era 8. Então, assim, o cálculo ia ficar todo errado, se não fosse em campo visitar. Enfim, faz compatibilização, vê porque às vezes ali a gente perde muita oportunidade. E assim, explora de forma inteligente os recursos tecnológicos. A gente tem muita solução, então a gente fica até perdida dependendo do que for ali. Vejo que às vezes uma linha tem uma coisa que é interessante, o outro não tem. E a interoperabilidade, né? Uma palavra difícil aí, mas é o que o Muratório, eu vejo ele brigar muito sobre isso. Eu vejo que o Matter vai ajudar muito nessa unificação aí de protocolo de comunicação, de tecnologias aí, poxa, uma solução de um fabricante conversar com uma de outra. Eu vejo que o Brasil hoje, alguns fornecedores locais estão com essa cabeça aí, isso aí é sensacional para o mercado, para o cliente, para quem trabalha com automação, assim, abre um leque muito interessante, né? Mas aí a gente trabalhar de forma inteligente, uma coisa tem que conversar com a outra. E se não conversar, sendo bem transparente aqui, às vezes, o cliente gosta de uma solução que você não consegue integrar na automação. Teve um caso de uma solução de um cliente que gostou de um tipo de automação média. Oi? Opa. Às vezes o cliente gosta de uma solução que você às vezes não consegue integrar na automação por alguma limitação. Você busca, lógico, mas às vezes não consegue para aquele momento. Então, você deixa claro, olha, não consegue funcionar tudo no mesmo aplicativo, você talvez vai ter que ter 2 aplicativos ali para funcionar, não é a melhor forma, mas poxa, o cliente quer muito fazer aquilo, você tem que entregar valor para ele. Explica o que está acontecendo ali, busca soluções, mas se chegar no limite, entrega o que for dentro do que é proposta de valor para o cliente. Se por ele tudo bem, ok, mas busca soluções, entenda o que pode ser agregado de valor aí. É isso, gente. Eu agradeço muito aí a oportunidade da OESID de estar fazendo esse evento, né? Estar podendo fazer essa apresentação, compartilhar um pouco aqui do que a gente vem
convivido aí na prática, no dia a dia. Deixa aqui meu contato, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito, trocar figurinha, poxa, isso aí é uma satisfação muito grande quando a gente tem profissionais aí ou pessoas curiosas querendo saber a respeito do que a gente gosta de fazer, né? Então, assim, é muito satisfatório, tá bom? Muito obrigado aí, um grande abraço a todos.